Ok, muito bem, muito boa noite aos que me estão a ouvir. Começar por agradecer à Ordem dos Psicólogos Portugueses o convite para moderar esta sessão sobre o estado das artes e da cultura, neste programa Diálogos da Psicologia. Eu sou Saúde Jesus, sou o coordenador da mesa do Fórum Nacional de Psicologia, sou professor catedrático de Psicologia e neste momento também vice-reitor da Universidade do Algarve. Temos connosco neste programa dois colegas ligados ao mundo das artes de uma forma geral, mas mais focados cada um deles na sua atividade. Temos a Márcia, que é a Ana Márcia Santos, conhecida por todos por Márcia, cantora, compositora, que é conhecida como cantora e compositora, mas tem a particularidade de ser licenciada em pintura pela Faculdade de Belas Artes, ter um estágio em cinema documental e, paralelamente à sua formação académica, frequentou o curso de canto na escola Jazz Hot Club e daí, portanto, ter aprofundado também a sua formação na área da música. Em 2009 lançou o seu primeiro álbum a solo, precisamente com o nome dela mesmo, Márcia. É uma boa estratégia para, digamos, o público interiorizar não só a música, mas também o artista, e resultou bastante bem. Com uma música muito conhecida, entre outras, A Pele que Há em Mim. Esta música depois, na versão de dueto com o cantor J.P. Simões, foi nomeada para a melhor canção na Gala Globos de Ouro de 2012 e pronto, dentro do percurso vasto, podemos dizer assim, que a Márcia já tem, destacaria o facto de, em 2019, ter sido distinguida com o prémio José da Ponte, com o álbum Vai e Vem, em que todas as 12 canções têm a sua assinatura, portanto traduz também a sua vertente bastante importante compositora. Três dessas músicas são interpretadas em dueto, com o António Zambujo, com o Samuel Lúria e o Salvador Sobral, em particular, traduzindo também, digamos, esta capacidade de rede de colaborações que a Márcia tem vindo a desenvolver. Depois temos também o Tiago Sigurelho, inventor de ideias, um criativo, desde logo também na sua formação, é licenciado em marketing, passou também pela psicologia, frequentou durante 1 ano e meio, depois de tirar marketing, o curso de psicologia, e então tem o bichinho que esperemos que nesta conversa também possa emergir, não é? Portanto, esteve na Telecel, depois esteve na PT, onde chegou a diretor de estratégia de marca da PT, e hoje é o responsável pela gestão do Gerador, empresa há 6 anos, associação que quer, segundo as próprias palavras que aparecem disponíveis a todos no site da Gerador, a associação quer levar a cultura portuguesa a todos e, portanto, agradecer a ambos a disponibilidade para participarem neste programa, que tem a ver com, portanto, o estado das artes e da cultura, sobretudo tendo em conta esta situação de pandemia, não é, pela qual estamos a passar. E a primeira pergunta que eu colocaria a ambos era: que alterações ocorreram na vida dos artistas derivadas do confinamento? Quais foram as principais dificuldades em termos da incerteza, da instabilidade económica e o impacto que isso possa ter tido na própria saúde mental dos artistas, e poderão desde logo também ir apontando soluções ou estratégias que os artistas e toda a gente ligada a este mundo da cultura e das artes têm vindo a utilizar, no sentido até de reinventarem a sua atividade e até ao nível da utilização de plataformas online. E, portanto, sendo cavalheiro, se calhar começávamos pela Márcia. Pretendemos também que isto seja um debate e podemos aqui ir todos contribuindo. Márcia? Então, já obrigada pelo convite.
E creio que, respondendo aqui à questão do Saúl, das alterações, são várias perguntas, não é? Das alterações da vida de um trabalhador como nós, da nossa área. E eu acho que são exatamente as mesmas que nos outros trabalhadores. É uma incerteza, há uma... Falando primeiro no espaço do confinamento, em que as pessoas ficaram mesmo fechadas em casa, eu acho que ainda vamos ter de lidar com os efeitos psicológicos disso. Acho que ainda não vimos tudo, porque isso cai em cada pessoa de maneira diferente, não é? E em relação precisamente ao espaço de trabalho e ao espaço da casa, um confinamento como aconteceu, como nunca tínhamos visto, acho que foi uma fase mesmo muito desafiante, porque houve uma invasão das duas esferas. A esfera privada foi invadida pelo trabalho, pelo teletrabalho, e no nosso caso pelo trabalho que nós estamos habituados a fazer em solidão, porque o artista tem de se expressar, então trabalha sozinho, ou pelo menos eu trabalho sozinha, não é? Porque não sou uma compositora em banda, não é? Depois trabalho as minhas músicas com a banda, mas as composições e aquilo que eu escrevo, ou mesmo aquilo que eu desenho, eu preciso desse espaço de solidão para me ouvir, não é? E esse espaço não existe quando estamos em família, confinados. É óbvio que depois existem demasia, provavelmente, naqueles artistas, naquelas pessoas que ficaram com o azar de ficarem confinadas sozinhas, porque a solidão deve ter sido arrasadora. Mas acho que isso é transversal, não acho que tenha sido uma exclusividade do mundo das artes. Aliás, os desafios são para todas as áreas, não é? Porque aquilo que pesa muito é não só a invasão da esfera privada pelo trabalho adentro, que às vezes é literal, porque as crianças entram em reuniões de Skype. Hoje não se está a acontecer, porque não estou aqui. Eu tenho 2 filhos, eu não sei se referi. Mas também o inverso, que é o trabalho entrar pela nossa esfera privada, de repente, como já estava a acontecer, e muita gente andava a sofrer dessa invasão, com os tais burnouts e outros termos que definam essa invasão laboral pela esfera privada adentro, que as pessoas não conseguem desligar-se do trabalho, às vezes por não conseguirem internamente e outras vezes por lhes ser imposto. E acho que isso é muito nocivo para a saúde mental. Acrescido a isso está um medo coletivo generalizado, uma incerteza generalizada, as televisões a dizerem coisas, tudo isso acho que foi um cocktail cujos efeitos nós ainda não conseguimos ver. Acho que ainda vamos ver os efeitos em geral. Não estou a falar em termos pessoais porque eu encontrei outro escape, pus-me a escrever um livro e consegui arranjar uma maneira de me sentir útil à mesma, não é? Que continuava a trabalhar, porque isso pesa muito para um artista que tenha uma vida ativa, pesa muito a pressão de produzir, de ter de continuar a produzir. E nos momentos de grande incerteza é muito difícil produzir, porque não é um ato fundamental à sobrevivência, por isso não faz muito sentido. E depois também engane-se quem acha que um momento de medo é uma fonte de criatividade, não é? Pois. Há quem diga que depende também do tipo de artes, mas mais ligado à literatura e à poesia, que os momentos de alguma depressão ajudam, digamos, as pessoas conseguirem alcançar uma maior profundidade e desenvolverem, digamos, esse tipo de expressividade literária com mais facilidade, se bem que há outro tipo de artes em que, digamos, a componente mais digamos, de felicidade acaba por ser inspiradora e, portanto, poder ajudar os artistas. Vocês sentem alguma diferença? Portanto, acham que há diferenças consoante o tipo de artes também em função do estado de espírito que os artistas possam ter? Eu colocaria a questão ao Tiago, pedindo-lhe também... completamente... Sim, mas vem na sequência daquilo que a Marcia estava...
Então, obrigado pelo convite, antes de mais, e obrigado por partilhar aqui este ecrã com a Márcia também, que muito admiro. A minha forma de ver as coisas, enquanto presidente do Gerador, é completamente diferente, que eu vejo mais numa perspectiva de gestão e não numa perspectiva de artista. Pois. E por isso a nossa perspectiva tem muito a ver com a reflexão que nós fazemos globalmente, com até um estudo de mercado que nós lançámos há muito pouco tempo, que apresentámos há muito pouco tempo, em que entrevistámos a população portuguesa, por isso fizemos 1.200 entrevistas representativas da população portuguesa, para perceber as consequências da pandemia no consumo cultural ou na relação com a cultura, nas atitudes que têm em relação, até globalmente, em relação à sociedade e depois por aí fora na dinâmica mais cultural. É óbvio que houve uma transformação gigante e absurda para os artistas, para os agentes culturais, para toda a gente ligada à cultura, com o encerramento dos espaços clássicos de consumo de cultura. Isso teve uma disrupção absurda, gigante, que num primeiro momento os próprios artistas ocorreram a essa disrupção com uma entrega ultra generosa, gratuita, nas suas redes sociais, nos espaços, às vezes, dos sites culturais também, de entrega rápida. E eu acho que, e provavelmente ao longo desta conversa vamos falar disso com mais profundidade, mas eu acho que até com um sentido de responsabilidade pela saúde mental. Os artistas ocorreram a esse pensamento, ocorreram a essa ideia de há que proteger a sociedade e há que dar hipótese a todos de continuarem a consumir cultura, que é uma coisa que nos torna, pelo menos, nos lembra da normalidade, ou de algo parecido com a normalidade. E por isso eu acho que houve esse momento inicial, que foi um momento incrível. Depois houve outro momento, a partir de uma certa altura, a partir de, se calhar, passado um mês ou um mês e meio, de um bocadinho de consciencialização, que está longe, como a Márcia diz, de percebermos as consequências que vai ter daqui a 2 meses, a 3, a 6 meses, a 1 ano, provavelmente, e que começou a haver um tipo de consciência diferente, uma consciência também com a saúde financeira do próprio trabalho dos artistas, o que é que representa esta capacidade de terem entregue gratuitamente ao início o seu trabalho, a sua visibilidade, mas depois que consequências é que isso tem. Uma certa lógica no início da pandemia e na altura do estado de emergência de provavelmente em breve os espaços culturais vão reabrir e tudo voltará a ser como antes, mas isso não vai acontecer tão brevemente, não vai acontecer seguramente de uma forma normal este ano, e nós, até no estudo que fizemos, e que depois eu também terei todo o gosto em vos enviar um relatório assim bonitinho como este que eu tenho aqui, nós colocámos algumas questões aos portugueses em que construímos cenários de tentar perceber se numa altura em que a pandemia estivesse controlada, que eu diria que é uma situação semelhante ao que temos hoje em dia, qual era a vontade, a disponibilidade que eles tinham de ir para espaços culturais, sendo que a nossa definição no Gerador de cultura é muito, muito, muito ampla, onde um restaurante cabe perfeitamente na cultura, a gastronomia cabe na cultura, e por isso nós explorámos uma série de espaços, e a vontade das pessoas de irem a esses espaços não é extraordinariamente urgente, por isso as pessoas estão receosas. E nós colocámos ainda um outro cenário que é interessante depois de se ver com detalhe, que é o cenário e a pergunta era mais ou menos formulada desta forma: imaginem que até ao fim do ano todas as pessoas estavam vacinadas. Como é que reagiria a partir de janeiro?
se ia a espaços, se voltava a ir consumir, sei lá, se voltava a ir a um festival de música, a um concerto num espaço fechado, ou a um restaurante, um hotel, uma discoteca, por exemplo. E os resultados continuam a ser com bastante temerosos, vá. São resultados das pessoas não sentem uma vontade gigante de ir a correr para um festival de música, seguramente, e mesmo para alguns espaços mais fechados nós temos resultados que são positivos. Nós pedimos às pessoas que respondessem numa escala de 1 a 10 e temos resultados à volta dos 6 e pouco, o que revela algum desconforto, porque até por a minha experiência anterior, se calhar mais virado do lado do marketing, eu sei que numa escala de 1 a 10, tudo o que responde abaixo de 7 já revela bastante desconforto. Mas no caso de uma discoteca, por exemplo, as respostas continuam a ser negativas. Mesmo depois das pessoas saberem que toda a gente está vacinada, a minha vontade de voltar a uma discoteca onde a minha proximidade com os outros é absurda, deixa-me muito desconfortável a ponto de não querer ir. E por isso... Mas tu, essa amostra de 1.200 pessoas foram aonde? Como é que é feita? Pronto. O que fazemos, o gerador não é um especialista em estudos de mercado ou em sondagens de opinião, por isso nem desejávamos ser um especialista em cultura, mas eu acho que nem isso ainda somos. Mas o que nós fizemos foi encontrar um parceiro, que é uma entidade que se chama Keymetrics, que é uma empresa muito conhecida, muito sólida em Portugal de estudos de mercado, que faz este tipo de estudos. 1.200 entrevistas parece muito pouco para representar... Não, queria saber aonde, se havia um grupo específico que tinha sido na área de Lisboa, na área de Porto, ou em todas as áreas. Qual é isso? Eu explico o método, é muito simples de explicar. Primeiro, só fazer uma comparação, porque eu acho que é interessante para quem nos ouve também, perceber que uma sondagem de opinião típica para umas eleições legislativas, por exemplo, tem 800 entrevistas. Nós, quando fomos fazer 1.200, foi porque quisemos que fosse bastante sólido, bastante robusto a amostra. Okay. Como é que isto se faz? Faz-se desta maneira. Pega-se no universo da população que se quer ver representada, neste caso Portugal, e define-se um conjunto de variáveis como o género, variáveis como a idade, variáveis como a região ou a escolaridade, e assegura-se que existem cotas preenchidas para cada uma delas. Sei lá, se existem 55% de mulheres e 45% de homens, então nós vamos entrevistar 55% de mulheres e 45% de homens. O mesmo em relação aos segmentos etários, o mesmo em relação às regiões, e depois disto vai a um nível muito estratificado de, imagina, na região da Grande Lisboa, o número de mulheres é diferente do que para o país e o número de pessoas entre 15 e 24 anos é diferente do que para o país, mas é representativo dessa... Quando é que foi feita essa... Foi feito entre o fim de abril e o início de maio, por isso já há um mês, mais um bocadinho do mês. Nós apresentámos os resultados na quinta-feira passada, dia 18, e isto é um estudo que fazemos anualmente, fizemos pela primeira vez o ano passado este estudo, um estudo que avalia a percepção dos portugueses sobre a cultura, e que este ano o questionário foi completamente alterado. É interessante estar, pronto, isto até parece quase uma tese de mestrado em que a Márcia é membro do júri a querer saber como detalha a amostra. Não, queria saber a saúde, porque eu acho que... Para compreender o grau de generalidade dos resultados, etc., é interessante. Muito bem. Houve agora um aspecto que o Tiago referiu que eu acho que foi importante, que é o facto deste estudo já ter sido feito de forma idêntica, digamos assim, o ano passado, e então a comparação, que novidades é que acontecem, isto é, este receio de ou querer ou deixar de querer ir a espaços culturais ou de cultura,
Portanto, houve alterações no sentido da diminuição do ano passado para este ano, foi isso? Então, não monopolizando a conversa, mas dizer só que o ano passado, quando fizemos o estudo, obviamente o tipo de consumo cultural, por exemplo, não fizemos uma grande, não demos muita importância ao consumo digital, ao consumo online, o ano passado. E tivemos um conjunto de questões, muitas delas que tinham a ver até com... Por exemplo, para nós é importante perceber o conhecimento do país, saber aonde é que as pessoas já foram. E nós tivemos uma parte substancial do questionário a perceber se as pessoas já tinham ido a várias zonas do país, a vários espaços culturais, se já os conheciam, se já tinham usufruído deles alguma vez na vida, pelo menos. Quando fizemos o questionário agora deste ano, nós que tínhamos como objetivo manter para aí 80% das perguntas, acabámos com mudar 80% das perguntas e colocámos só para aí 20% que são semelhantes e que nos permitem fazer esta análise de evoluções ou regressões. O que é que posso dizer globalmente sobre o consumo de cultura? Não houve, pelos dados que nós temos, uma alteração extraordinária do consumo de cultura. Ela revolucionou-se, foi a forma de fazer esse consumo. Por isso, no caso, por exemplo, dos concertos, houve mais gente a assistir a concertos agora neste período de pandemia do que houve nos resultados que nós tivemos em 2019 e que analisavam pelo menos um período de 6 meses. E por isso houve muito mais gente agora a fazer consumo de concertos, porque eles estavam naturalmente gratuitos e acessíveis nas redes sociais, nos sites, pronto. E por isso não houve tanto essa diminuição do consumo nessa lógica, houve obviamente uma diminuição também no tipo de consumo ou na qualidade do consumo. Ver um espetáculo de teatro online é radicalmente diferente de ver um espetáculo de teatro ao vivo. E mesmo o espetáculo de teatro online não foi pensado para ser online. Simplesmente foi filmado e transmitido, o que é completamente diferente. E é óbvio que agora, durante este período, e eu acredito que até ao final deste ano e até inclusive para o próximo, vão surgir dimensões digitais novas, por exemplo, um espetáculo de teatro ou outras dimensões que vão ser propositadamente pensadas e que vão aproveitar variáveis que o online dá e que não têm sido aproveitadas e que podem surgir aqui novos campos artísticos, novos cruzamentos que nós não estávamos à espera e que podem ser muito interessantes agora no futuro. Sim, sim. Pois era também um dos aspectos que gostava que vocês abordassem, porque, e aliás tem a ver com uma iniciativa que foi realizada no dia 20 de junho, portanto na semana passada, um evento solidário de música. Eu não sei até se a Márcia não terá participado, porque não havia visto. Não participei, não. Pois, mas foram realizados 24 concertos em simultâneo e o objetivo era que as receitas depois fossem aproveitadas para apoiar os profissionais da cultura, pronto, não só os músicos, mas todos aqueles técnicos de som, etc., que se estão a ressentir bastante nesta fase. Mas a questão é se vocês acham que esta situação que levou à constatação de que há um mundo que não tem sido muito explorado, que é o mundo virtual, digamos assim, e as situações, o contacto com a realidade de forma remota, não é? E não presencial, se acham que isso vai ter implicações no futuro. Aliás, o título deste evento foi Regresso ao Futuro. Curiosamente, eu tinha ido à inauguração de uma exposição que ocorreu aqui em Faro na semana anterior, de arte contemporânea, cujo título era também Regresso ao Futuro. E então há aqui uma sintonia nesta visão de será que
as coisas vão voltar a ser como eram? Será que vai haver diferenças? O que é que tu achas que vai acontecer? Por exemplo, os concertos em grande escala, os concertos mais personalizados, como é que achas que isto irá, digamos, acontecer no espaço agora do próximo verão, no espaço daqui a 2 anos, se calhar, em função também da temporalidade, assim a realidade se irá alterando, não é? Mas, Márcio, o que é que te oferecia dizer em relação a isto? Primeiro, queria dizer que há bocado eu estava a levantar a questão ao Tiago em relação à amostra das 1.200 pessoas e à altura que tinha sido feita, porque eu acho que esse tipo de estudos têm de ser analisados com todos os dados possíveis, não é? Para nós termos a noção de que amostra que estamos a falar. Porque tudo aquilo que nós vemos como factos tem de ser interpretados, senão pode ser muito perigoso as informações que passamos. Aquilo que eu acho é que, como disse o Tiago, aquilo que as pessoas sentiam no final de abril e no início de maio é muito diferente daquilo que as pessoas sentiam a partir de 18 de maio, que foi o desconfinamento. A partir de 18 de maio as coisas mudaram ligeiramente. Deixa-me só interromper-te um segundo. Nós tivemos esse cuidado este ano e então nós decidimos fazer 3 vagas adicionais do estudo, porque este é um ano extraordinário, também para analisar e porque temos exatamente essa percepção. A primeira vaga foi na primeira semana depois do desconfinamento. Na primeira semana a seguir às pessoas poderem ir para os espaços, voltarem aos espaços culturais. E vou dizer que os resultados do estudo vão no sentido de serem iguais e em termos de atitude, de receio em relação à pandemia e depois, obviamente, a consequência que isso tem no consumo cultural, até baixou um pouco em relação ficaram com mais. Sim. Ok, mas temos mais 2 vagas, uma prevista para setembro e outra para dezembro. Ok. Não, isso é ótimo, porque isso completa o estudo e, de facto, é um estudo muito útil e faz falta. Agora, a questão que se coloca é o desconhecido vai continuar aí. Há vários assuntos que aqui vamos estando a falar e que eu vou pensando e tirando notas mentais. Uma das coisas que nos moveu a fazer espetáculos que não são espetáculos, que são cantar para um telefone para um número de pessoas que estariam em direto, por exemplo, no Instagram, que foi o que eu fiz. Acho que o que nos motivou foi manter a comunicação viva. Isso acreditamos, creio eu, como pessoas, que a música e a arte nos acompanham nos piores momentos. Eu, como espectadora e como ouvinte, já fui salva por música, por canções de outros, e quando digo fui salva, digo com toda a propriedade. Salva porque há ali qualquer coisa que me faz sentir viva, há qualquer coisa que faz sentir que outra pessoa entenda aquilo que eu senti e esse é o papel, para mim, é um papel fundamental, uma missão fundamental da música e da arte, não só da música, da arte em geral, fazer esse caminho da emoção até ao mundo concreto. Porque... Então, de certa forma, achas que, portanto, esse tipo de atitude, até de oferta ao público de uma forma geral por parte dos artistas, também terá tido um contributo para a saúde mental das pessoas de uma forma geral e também dos próprios artistas, não é? Todos nós, com certeza, porque só posso falar do meu caso, mas posso arriscar que isso foi um alento, porque e daí explicarmos também porque é que tiveram tanta adesão. Não é só porque as pessoas não gostam de ir a espetáculos, porque isso não é verdade. As pessoas às vezes não têm, hás de concordar comigo, Tiago, as pessoas não têm o hábito de ir a espetáculos e não têm o hábito de comprar bilhete. Mesmo às vezes pessoas da minha família que eu ofereci o convite para virem ver o espetáculo
E as pessoas como nunca viram um concerto na vida, nunca foram. Eu nasci numa família em que as pessoas não frequentavam esse tipo de espetáculos. O meu pai era pintor, mas quer dizer, a pintura era uma arte mais recolhida, não é? Nunca ninguém frequentou teatro, ninguém frequentou concertos, por isso ninguém sabia o que era ir. E essa educação é uma coisa que nós fazemos ao longo da vida, por opção, quando os nossos pais não nos fazem isso, não é? Os nossos pais não nos metem a ver espetáculos, a mim ninguém me pôs a ver concertos, não é? Pronto, e isso é uma coisa que também tem de ser pensado, não é? As pessoas não têm esse hábito, mas ir ao telefone e carregar não custa nada, não é? Está lá a pessoa nem sequer é identificada, vai lá ver o vídeo e depois vai-se embora, ninguém sabe se viu, se não viu, se gostou, se não gostou. E naquele momento acaba por acompanhar a pessoa. E tenho a certeza, e isso arrisco a dizer, que para mim foi fundamental, e não posso dizer que para todos os artistas tenha sido igual, porque não posso ter essa pretensão de saber o que é que vai na cabeça de todos os artistas. Para mim, continuar com essa janela de comunicação aberta com o meu público foi fundamental, foi como se tivesse um desabafo, não é? Se nós escrevermos para ninguém, não existe essa cura, não é? Quando nós temos alguém que nos ouve, aí sim há uma cura. Ainda por cima, quando essas pessoas que nos ouvem sentem que estão a ser compreendidas, então há uma troca benéfica. Eu tenho essa relação com o meu público e sinto essa troca. E foi isso que nós tentámos, foi uma espécie de penso rápido, manter viva essa relação, porque era vital. Eu lembro-me de um dia por semana que eu passei a fazer em abril, fiz quartas-feiras, fiz um programa meu que era o Casa Forte, e era às quartas-feiras. As pessoas também se habituaram àquilo, depois eu já não quis fazer mais porque... E as pessoas ficaram tristes já não fazer mais, mas é que a verdade é que cria-se aquele hábito e aquilo é um quentinho no coração. E não era... Eu também ficava a pensar, na quarta-feira eu posso falar sobre isso porque vou estar com as pessoas. E sentia de facto que estava com as pessoas, mas não sentia que estava com as pessoas. Essa é que é a diferença. Isto para dizer o quê? Foi um penso rápido porque nós tínhamos de criar uma ponte, e somos seres humanos, adaptámos-nos e graças a Deus que temos essa grande capacidade de adaptação, porque senão tínhamos todos sucumbido à depressão. E em depressão, para responder àquela pequena questão que o Saúl levantou, que alguns artistas dizem, ou que as pessoas dizem, que é bom ter um bocadinho de depressão. Não é bom ter depressão em fase nenhuma da vida. A depressão não ajuda a criatividade em nada. Uma pessoa que se estiver deprimida não consegue fazer nada, nem se levantar da cama, muito menos achar que vale a pena escrever um texto numa folha, ou que vale a pena pegar na guitarra, fazer uns acordes, ou que vale a pena ir filmar alguma coisa. Acha que nada vale a pena, por isso uma pessoa em depressão tem de se tratar, não é? E até temos um artista que eu admiro muito, que é o Nick Cave, que sofreu a perda de um filho, que é uma coisa dificilmente ultrapassável em termos de dor. Eu estou a dizer, dificilmente ultrapassar o nível de dor, não é? De perda de um filho, imagino eu. Pronto. E ele, até há um documentário sobre isso, em que ele diz que há gente que acha que é bom sentir dor para criar. O que seria isso, não é? Nós andarmos a sofrer na vida para conseguir servir a arte. Isso seria completamente cabotino. A arte e a música, isto no meu entender, servem para nos fazer viver melhor a todos, aliás, para passarmos da subvida para a vida. A cultura é a parte em que nós comunicamos todos uns aos outros, olha, não é só tu que sentes isso, não é só tu que sentes isso, não estás sozinhos, nós não estamos sozinhos. Isso é o papel fundamental da cultura, no meu entender, é quando a pessoa se revê num livro, ou se revê num filme, ou se revê numa canção, e sente-se acompanhada, porque percebe que mais alguém no mundo sente aquilo, não está sozinha. E isso é sacar um bocado as pessoas daquela solidão, que é o fosso da depressão, não é? O fosso da depressão cria... O fosso da solidão é fomentado pela depressão, ou vice-versa. Exato. Eu devo dizer que concordo inteiramente com a Márcia. Aliás, a questão foi um pouco provocatória, porque é um pouco estereótipo, não é? E foi interessante a Márcia ter esse tipo de abordagem. Realmente, a expressividade artística poderá ajudar as pessoas a elevarem, digamos, o seu nível
portanto, emocional e, portanto, ultrapassar em determinado tipo de situações. Agora, não é necessário que as pessoas estejam nesse tipo de estados para poderem encontrar inspirações ou formas de sentir que as levem a criar, como é óbvio. Claro. E aí há outra questão que eu peço desculpa estar a interromper, mas é que é só mais uma coisa deste grande bicho, que é nós acharmos que as dificuldades permitem e facilitam alguma coisa. As dificuldades são dificuldades. Mas se não tivesses tido esta dificuldade, ou se não tivesses passado esse grande momento na tua vida, não serias a pessoa linda que és. É verdade, pronto. É verdade, porque nós passamos dificuldades e depois saímos mais fortes. Tudo isso é verdade. Agora, daí a ser pernicioso ao ponto de dizer que isto, ou que esta crise, ou que este momento de privação foi positivo para os artistas criarem uma oportunidade para qualquer coisa, isso é um passo muito, muito cretino. E que é engraçado. Nós temos mesmo de falar destas coisas. Nem a depressão ajuda uma pessoa a criar, nem uma pessoa a trabalhar, não é? A depressão não ajuda um trabalhador que não quer sair da cama. Como é que ele vai servir cafés e vai fazer comida para as pessoas, não é? É preciso uma grande dose para servir os outros, mesmo num restaurante, tanto num restaurante como num concerto. Servir os outros, e todos nós servimos de vez em quando os outros, é um ato de altruísmo e que requer força todos os dias, pequenino ou grande, requer força. Por isso, nem a depressão ajuda a isso, nem a crise e as dificuldades económicas ajudam a isso. Quer dizer, se a pessoa está mal e consegue ultrapassar aquele momento e fazer alguma coisa com isso, sim, mas é porque passou para o lado de estar bem. Se não tivesse mal, tinha feito muito mais depressa. Isso é a minha opinião. Claro. Sim, deixa-me só comentar. Sim, eu ia precisando pedir ao Tiago para complementar e aprofundar. Sim, só reforçar o que está a dizer a Márcia. E há mais ou menos um dogma que muitas vezes é propelado por eu diria, alguns interesses no que é bonito da crise. Isso, já ouvimos isso muito na outra crise de 2008, não é? Mas assim, de repente, houve pessoas muito criativas que conseguiram fazer-se ver e fazer com que os seus projetos fossem mais reconhecidos, ou ouço muitas vezes outras dinâmicas, sei lá, porque já estava a falar de gastronomia, o elogio a coisas como a gastronomia alentejana, que acha beldroegas, que é uma erva daninha, que faz uma sopa através da beldroegas, e por isso nós devemos ficar felizes com a falta de mantimentos e com a criatividade que vem da escassez. Como é óbvio, isso é absurdo. Quanto mais possibilidades nós tivermos, mais capacidade temos de criar, e é um certo mito que ajuda a, não sei, determinadas dinâmicas da sociedade que vão empurrando esse dogma e que se instala, e que eu acho que só tem benefícios para alguns e não tem efetivamente para aqueles que passaram pelas necessidades. Como é óbvio, tem repercussões só, não tem consequências positivas. Tiago, sim, Márcia, força. Saúl, é só porque o Tiago falou aqui de uma coisa e fez-me ter uma ideia muito clara. Eu estudei 6 meses em França. E agora, quando tu falaste nisso, Tiago, eu de facto tenho imenso orgulho. Meu pai era alentejano e eu tenho imenso orgulho na comida de Portugal, na nossa comida. Como é que vamos dizer? Não quer dizer só criativa, a nossa... A do nada, a sopa da pedra, aquelas coisas todas. Sem nada a não ser a pedra, o pão duro que faz a sorda e as migas, tudo isto é muito engraçado, porque eu tenho imenso orgulho, mas daí a fazer apologia é também fazer indiretamente apologia da pobreza. E o que é que acontece nisso? É que tu agora falaste nisso e eu tive uma ideia
da cozinha francesa é que é muito engraçado. Nós somos muito queridos e muito, muito fofinhos. Os portugueses fazem comida sem comida, quase, fazem sopa sem ingredientes. Não é? Como é que é fazer limonada? Não, omeletes sem ovos. Fazem omeletes sem ovos. Mas a verdade é que nós ficamos todos contentes com essas ideias e acabamos por inverter a situação, porque o que acontece é que a França, por exemplo, que fez omeletes com ovos, tem uma cozinha distintiva, porque é exatamente o que estás a dizer, como têm muitos ingredientes à sua disposição, puderam criar e criar e criar e criar. Nós conseguimos ali, no meio das dificuldades, criar, mas isto é a história da nossa vida e do nosso povo, do nosso país, e eu acho que nós devemos estar orgulhosos com aquilo que nós conseguimos fazer. Agora, daí... Mas combater o dogma é importante. Exatamente, daí a prolongar com estoicismo, não é? Ou dizer que aqui assim é que deve ser, porque as dificuldades... É uma apologia da pobreza que eu acho que nos define muito como público, como povo. Porque essa apologia, há uma coisa portuguesa que é essa apologia da pobreza, ao mesmo tempo que há uma grande sobranceira da riqueza, uma sobranceira que depois é como se o pobre que se torna rico depois já pode olhar de cima, acaba por não haver tal justiça de equidade ao mesmo tempo, nunca há, porque mesmo o pobre depois se torna rico também quer é olhar de cima. Isso é a apologia da pobreza que faz isso. Acho que de facto devíamos encarar as como são e dizer, nós somos ótimos, somos um povo ótimo, somos pessoas, somos criadores ótimos, somos cozinheiros ótimos, temos uma gastronomia ótima, temos chefes em Portugal que são maravilhosos. Eu gosto muito de comer, não sei se tem, mas seria... Depois o programa vai ser transmitido à noite, mas para quem está a ouvir, está a ser gravado antes do almoço, portanto se calhar é algum efeito. Já não é, eu admiro muito a cozinha, gosto muito de cozinhar, admiro muito a cozinha e admiro quem faça omeletes sem ovos, mas também admiro muito quem faça omeletes com ovos, e acho que nós temos que passar a dizer que nós merecemos ovos, nós merecemos ter matéria-prima para trabalhar. Eu já vejo um hashtag com isso, Márcia. Merecemos ovos. Merecemos ovos é ótimo. É só ovos. Não merecemos lagosta. Sim. Não é? Mas lá está. Como é que vai ser a vida dos artistas num futuro mais próximo ou mais distante em termos da quantidade de ovos? Vocês acham que houve aqui uma perda de ovos ou acham que é recuperável? Portanto, há aqui essa situação financeira, este mercado online que começa a surgir. Por um lado pode ser uma oportunidade, não é? Pode ser explorado, mas poderá retirar o espaço da componente presencial do trabalho dos artistas. Como é que vocês, em particular o Tiago, trabalha mais também nestas questões de plataforma online? Isso aconteceu não só com artistas em particular e no mundo da música, mas estou-me a recordar, por exemplo, que tivemos aí vários links disponíveis dos principais museus do mundo que podiam ser visitados virtualmente, portanto de forma remota. Nós podíamos na mesma ir ao Guggenheim, ir portanto aos Estados Unidos, estar a Holanda, a Alemanha, portanto porque estava tudo disponível e com uma precisão, os detalhes até do percurso que realmente levam a colocar em questão até que ponto é que as pessoas agora, digamos, irão mais por aí e perderão a componente de presencialidade e de digamos, quase de cheirar, de sentir de forma viva as situações. O que é que vocês têm a dizer sobre isto? Então, 2 pontos. Um primeiro tem a ver com a noção verdadeira da acessibilidade e da capacidade de um povo como o português de aceder a conteúdo. É óbvio que nós, os 3, temos a felicidade de estar inseridos em comunidades onde as pessoas que conhecemos todas têm um acesso à internet bom, ou todas uma capacidade de entenderem até uma lógica de entrar num museu internacional e percorrê-lo. Mas isso não é assim para a maioria da população portuguesa, como não é assim para a maioria de nenhuma população de nenhum país, mas seguramente para a portuguesa não é. E por isso nós, e às vezes temos, é mesmo uma capacidade difícil de abstração
de deixarmos de pensar que o universo onde vivemos não é aquele feito pelas pessoas que conhecemos, mas de um grupo de pessoas muito maior e que têm seguramente condições que não são tão interessantes como aquelas que nós temos. Daí termos sentido a responsabilidade também de termos feito o estudo. O estudo vem no sentido de dar voz a toda a gente da mesma forma ou de uma forma representativa em Portugal. E nesse estudo nós também tivemos a fazer algum tipo de questões que previam cenários futuros de consumo de cultura e que se colocava a questão globalmente assim desta forma. Imagino que daqui a um ano já está tudo resolvido, voltaria a espaços presenciais ou como é que seria o seu consumo digital? A grande conclusão, e nós depois fizemos isto em relação a várias áreas, sei lá, de teatro, de música, por aí fora, a grande conclusão é as pessoas estão mortinhas para voltar à dimensão presencial, em termos de atitude, de espírito, mas estão receosas em simultâneo. E por isso o que eu acho é que mal se garanta de uma forma veemente que há essas condições, provavelmente que a pandemia é encerrada no sentido de haver vacinação, que é a única coisa, julgo eu, que vai tranquilizar as pessoas. E mesmo assim, terá que existir um grande empenho das principais entidades responsáveis pela saúde, ou pelo governo, ou por aí fora, para garantir essa tranquilidade. As pessoas voltarão. O que também nos diz o estudo é que vai haver uma resiliência do online, ou seja, uma parte das pessoas que nós analisamos entre 30% a 50% das pessoas que consumiram online neste período desejam voltar a fazer. Não como oposição ao consumo presencial, mas como complemento ao consumo presencial. Exatamente. Há uma nova vida para o online, a partir de agora, como é óbvio. A partir do próximo ano, a partir deste segundo semestre, há uma componente nova que vai passar a ter importância e que eu sou incapaz de me pronunciar sobre a importância futura. O que eu acredito é que muitos artistas, muitos agentes culturais vão começar a pensar nas suas próprias presenças online de forma a tirarem proveito das ferramentas online. E hoje em dia, o que aconteceu globalmente foi filmar iniciativas e pô-las disponíveis. Mas eu acho que vai haver uma revolução grande. Exato. Pois isso tem a ver realmente com a questão do futuro, mais a médio, a longo prazo, quando esta situação da pandemia, de certa forma, for ultrapassada, e mais no curto prazo, como é que vocês antecipam agora o verão que se iniciou? Portanto, vai ser uma época difícil. Acham que o desconfinamento possibilita aqui, digamos, alguma criatividade no sentido de, ok, não podemos fazer grandes concertos, mas podemos fazer concertos dentro de uma determinada dimensão e tendo determinado tipo de cuidados do ponto de vista do distanciamento social, combinar, portanto, a componente presencial com a componente remota. Como é que vocês acham que vai ser agora o próximo verão, portanto, no mundo das artes e da cultura? É para quem? A minha parte que... Como é que está a agenda da Márcia para este verão? A minha agenda está-se a compor, porque eu acho fundamental voltar à estrada e acho que nada substitui isso. Não substitui nem a estrada e as equipas, nem o contacto presencial com as pessoas, apesar de termos de nos habituar a novas normas. Eu tenho o hábito de, no final do concerto, ficar a conversar com as pessoas, assinar discos, dar beijinhos. Isso já não pode acontecer. Mas estarmos presentes num concerto já é um alento tão grande saber que podemos fazer isso. Eu costumo que as pessoas não querem ir, algumas não vão querer ir. Nós não controlamos a mente de toda a gente e nem sequer temos a pretensão de saber que é melhor ir do que não ir. Eu sei que eu fui, assim que tive a oportunidade, fui a um concerto
no campo pequeno, promovido pela Everything is New, do meu colega de agência e grande amigo Dino Santiago. E fui sem lhe dizer nada, porque eu queria mesmo ir. Para mim, a minha manifestação pessoal era comprar o bilhete sem avisar ninguém e ir ao concerto, porque eu queria ter aquele ato também que acho que é importante para a nossa economia, para a nossa economia, para a nossa vida, que as coisas continuem a funcionar, que a gente continue a dar o nosso contributo. E nós, como artistas, temos muito contributo para dar. Temos a nossa música para dar, temos a nossa presença, temos a nossa palavra. E como espectadores também temos contributo para dar. E foi o que eu fui fazer naquele dia. E quando eu cheguei lá, eu fui ressarcida com muito. Eu paguei um bilhete com um preço muito baixo para aquilo que eu recebi. E fui de máscara. Mas os lugares estavam todos afastados, ninguém estava sentado ao meu lado, eu fui sozinha, tinha 2 lugares ao meu lado sem ninguém, estava praticamente isolada, mas cheia de gente, e sentia-se a mesma comunhão das pessoas que estão ali a ouvir a mesma música. Assim que começam os primeiros acordes da música do Dino no palco, já eu estava a sentir-me a vibrar, e isso é vida, a música é uma manifestação de vida. Ir ver música ao vivo é uma manifestação de querer vida, e ir ver teatro e ir ver exposições agora temos de ir com novas regras, queremos essas novas regras, não, mas vamos aceitá-las e vamos fazê-las só para conseguirmos manter essa parte da nossa vida viva. Passo o plenário, mas para mim é muito importante, e eu vou começar com um concerto e estou ansiosa para voltar à estrada, estou ansiosa para voltar à minha equipa, e depois o resto enquanto não houver vacina, é nós mantermos no verão. O meu verão vai ser muito mais familiar, o que para mim está tudo bem, é uma fase, já passámos tantas fases fases difíceis, e agora vamos passar mais esta fase. Passamos um verão mais familiar com os nossos, aqueles que nós sabemos que estão num círculo fechado, não vamos cá fazer loucuras de ir para grandes grupos e não formar grandes grupos, porque isso é uma questão de segurança. Ok, muito bem, Márcia. Tiago, em relação a este aspecto dos concertos e do curto prazo, o que é que se te oferece dizer? Então, eu acho que vai ser uma altura difícil, como é óbvio, de concertos ou de qualquer outro tipo de experiência cultural, de muitas outras dinâmicas culturais, às vezes que não têm a presença até do artista, como uma exposição, por exemplo, que tipicamente não tem, a não ser na abertura. Vai ser difícil porque os próprios espaços ainda não estão preparados, na maioria dos casos. Alguns deles, sei lá, o Teatro Nacional Dona Maria II, o Teatro São Luís, abriram agora para um espetáculo de teatro e fecham e voltam a abrir em setembro. E por isso eu acho que estamos aqui, vamos passar por um período de adequação, de ajustamento. Eu acho que as pessoas, também pelo que leio no estudo, as pessoas têm necessidade de voltarem, aqueles que já consumiam cultura, e mesmo aqueles que não consumiam cultura, eu acho que ficam agora com mais apetite também para ir. Estão claras em dizer-nos que percebem a importância da cultura e percebem ainda mais agora essa importância. A cultura serve como também uma forma de ajudar a dar contexto, de ajudar a explicar em que situação é que estamos. Eu acho que tem muito a ver com formas originais que se vão encontrar ao longo deste período, e vai seguramente haver, não há área, não há setor da sociedade que seja mais artístico, mais criativo, com maior disrupção que o setor cultural e o setor artístico, e de certeza que se vão encontrar soluções inesperadas, soluções que ninguém tinha pensado nelas antes, para consumo presencial, e que vão muito provavelmente por existirem espaços mais pequenos, com pouca gente, se calhar fazem-se mais espetáculos para ter um mesmo número de pessoas que se teria com um espetáculo, mas eu acho que o primeiro passo, e julgo eu, acima de tudo, pensando nos promotores e nos agentes culturais, acho que o primeiro passo para eles é introduzirem uma estratégia de segurança e tranquilizarem as pessoas, fazer com que as pessoas sintam que faz sentido voltar,
que é bom voltar, e acho que vai ser assim este período. Vai ser um período difícil. Eu devo dizer-vos que imaginava que fosse mais complexo, pelo menos aqui em Lisboa, por causa dos Santos, que isto fosse muito mais complexo do que tem sido. Não vi uma loucura de pessoas na rua a cometer atrocidades. Há sempre alguns casos, algumas exceções. Não há muito respeito. Não sei, estou curioso, vamos ver como é que vai ser a reação das pessoas. Há essa vontade de voltar. Acho que quem está do outro lado, principalmente promotores, agentes culturais, tem que trazer segurança para os artistas, para os técnicos e segurança para as pessoas. Sim, e opções. Sim. Ok, muito bem. Eu penso que nós estamos a aproximar-nos do fim. Eu, em todo o caso, colocava-vos uma última pergunta a ambos, que tem a ver precisamente com as relações entre a psicologia e as artes. De que forma é que vocês acham que, visto que são ambos sensíveis às questões da psicologia, inclusive o Tiago estudou, começou a estudar psicologia, mas também a Márcia, pelos comentários que fez, vê-se que é uma pessoa com um nível de profundidade em que procura, digamos, ter também esta visão holística e de relação entre as coisas e o comportamento humano. De que forma é que a psicologia, portanto, se relaciona com as artes e a cultura, e como é que poderá também ajudar as pessoas, os artistas em particular e as pessoas de uma forma geral, portanto, nesta fase que estamos a atravessar. Realmente o tempo é pouco, não se podem alongar muito, mas assim uma ideia que vos surge em função desta pergunta. Márcia? Uma resposta muito rápida nesse sentido. Eu acho que a psicologia é fundamental nos dias de hoje. Aliás, ainda ontem li num post de uma amiga que eu gosto bastante, que dizia que basta de falar de doença mental, devemos passar a falar de saúde mental. Claro. É fundamental e é muito maltratada a importância da saúde mental, não só no nosso país, mas sobretudo no nosso país. E nós vemos que também está um bocado relacionado com aquele estigma que o Tiago estava a falar, ou o dogma. Eu acho que é um estigma. Uma vez, quando cruzei um antigo colega da faculdade, onde eu fazia muitos autorretratos negros e trabalhados e etc., onde foi também um processo quase terapêutico. Eu encontrei um colega antigo da faculdade que me viu depois de eu ter família, depois de eu ter um marido, ter encontrado um marido, ter já a minha primeira filha, e ele encontrou-me no metro aqui em Lisboa e diz-me assim: então, Márcia, estás tão feliz, agora tens uma família, pá, já nunca mais vais conseguir compor. Eu achei que muito... Essa aí é parecida àquela da depressão, digamos, quase. É uma pressão incrível, quer dizer, então o que é importante? Comecei a fazer música para me evadir e para me curar, ouvi música para me curar, para me sentir feliz. A minha música serve a minha vida e serve a felicidade, e espero que sirva a felicidade dos outros, tantas pessoas que me desabafam, que me escrevem e que sentem ali algum alento nas minhas canções. Como é que é necessária a saúde, dar atenção à saúde mental se as pessoas desabafam até com os artistas que admiram? Quer dizer, isso quer dizer muita coisa, nós sentimos... Claro. E isso não pode ser. Por mim, não se vão sentir sozinhos. Isso foi o que eu disse a mim própria, tanto na quarentena, como escrevi textos que me pediram, crónicas, etc. Por mim, não se sentem sozinhos. Eu vou fazer a minha parte, que é mostrar que estou aqui para quem precisar de parte que eu posso contribuir. Mas que era importante darmos atenção à saúde mental, pensar nas maneiras como podíamos, às vezes, em vez de um apoio, que falamos tanto de apoios financeiros e disto e para aquilo, não sei o quê, é tudo necessário, mas apoios às pequenas empresas, às médias empresas, e o apoio psicológico. Há algumas universidades que têm apoio psicológico, há outros apoios psicológicos, mas eu achava que isso era fundamental, sobretudo para aquela casa dos 20 anos, onde as pessoas estão na faculdade e depois aí é que resolvem os problemas para depois poderem ter uma vida feliz. Que ser infeliz é engraçado e que é muito bom para a arte e não sei o quê, isso é como o pão duro, não é? Para a sorda.
Muito bem, Tiago, rapidamente. Não, dizer só que eu curiosamente acho que não me lembro de haver uma sintonia tão grande entre a cultura e as artes e a dinâmica mental, vamos pôr assim, psicologia, se calhar é redutor, perdoem-me se eu não estiver a usar as terminologias corretas, mas não vi esta ligação tão estreita há muito tempo. Parece que ela ficou mais clara agora que há essa ligação. Curiosamente, acho eu, há 2 semanas atrás, estive também numa conversa com a Ana Pinto Coelho, do Festival Mental, que também tem uma dinâmica muito forte na transmissão da preocupação da dimensão mental na sociedade e em particular na dimensão cultural e artística, e parece que existe esta vontade agora de refletir em conjunto, de pensar em conjunto, e eu acho que, sinceramente, há uma oportunidade para refletirmos sobre a saúde mental como não acontecia há muitos anos atrás, ou como se calhar nunca aconteceu. E eu acho que existe esse movimento para haver quase uma vontade de equilibrar investimento em saúde física de investimentos em saúde mental. E hoje em dia o que nós vemos é, a nível de estratégia, os investimentos enormes que se fazem na saúde física, por isso constroem-se hospitais, constroem-se uma série de soluções que estão focadas na saúde física, e não há uma resposta na saúde mental que é o mais fundamental e que é o que todos os humanos necessitam, e que se nós sabemos que todos nós já tivemos uma situação qualquer, ou temos constantemente, como temos, na verdade, na saúde física, porque nos constipamos, ou porque temos um pé, isso é exatamente igual. E é algo que, se eu torço um pé, vou ao médico e corrijo, eu tive um episódio de saúde física. Se eu tenho uma percepção qualquer mental sobre algo e corrijo, então eu tive um episódio de saúde mental. E eu acho que está a haver finalmente o encerrar de alguns estigmas de uma pessoa que tem um episódio mental é problemática para o resto da vida. Eu acho que esses estigmas estão a ser ultrapassados devagarinho, infelizmente. E eu acho que a cultura, pelo menos no que diz respeito ao gerador, tudo o que você, áreas mentais, áreas da psicologia, puderem instrumentalizar o gerador para chegarem a esta batalha de convencer as pessoas que isto é fundamental de estarmos preocupados, por nós estamos super focados em passar essa ideia e em reforçar a ligação da cultura com a saúde mental, como é óbvio. Ok, muito bem. Só uma nota final a propósito dos vossos comentários. Portanto, esta perspectiva do Tiago traduz precisamente aquilo que é a perspectiva atual da psicologia, que é uma perspectiva desenvolvimentista, isto é, determinado tipo de dificuldades que as pessoas possam ter num determinado momento da sua vida não devem ficar estigmatizadas, porque há esta perspectiva de desenvolvimento constante, de aprendizagem de competências e de poder superar essas dificuldades e as pessoas tornarem-se progressivamente mais resilientes. E vai precisamente também ao encontro daquilo que a Márcia referiu, que é esta passagem desta visão de doença mental para saúde mental, porque cada vez mais a psicologia, mais é óbvio que trata a doença e ajuda as pessoas que estão nessas fases de grande debilidade e que precisam dessa ajuda, mas pode servir a qualquer um, portanto é uma perspectiva da psicologia que se designa de psicologia positiva, cujo objetivo é a otimização do funcionamento das pessoas, e todos nós podemos beneficiar, digamos, desse apoio e desse desenvolvimento de competências, tal como os atletas, que todos sabem correr, mas se treinarem corrida conseguem correr mais depressa e melhor. Portanto, do ponto de vista também mental, todos nós podemos beneficiar com a psicologia nesta visão da construção da saúde mental e não apenas da resolução de situações de doença. Portanto, agradecer a ambos a vossa disponibilidade, a vossa participação, e aos espectadores que nos escutam também, muito obrigado por terem estado connosco. Obrigado. Muito obrigada.
pelo convite.